Bom dia a todos. Nosso grupo vai falar sobre racismo e misoginia e como esses dois temas se conectam. Bom, durante séculos, tanto o racismo quanto a misoginia serviram como pilares de sistema de opressão. A escravidão, por exemplo, não apenas desumanizou pessoas negras, mas também impôs sobre as mulheres negras um duplo peso, a exploração racial e a subjugação de gênero. Bom, a gente sabe que nos dias de hoje essa herança ainda não desapareceu. São dois temas que a gente vai continuar discutindo. E ele ainda se manifesta como de diversas formas nas redes sociais e nas nossas convivências. E um dado que comprova isso é um dado do IBGE de 2022 que indica que mulheres negras recebem em média 40% a menos que homens brancos. E é daí que a gente tem essa conexão desses dois temas, que andam sempre juntos. Então, debater a conexão entre esses dois é fundamental para a gente saber o que é a interseccionalidade entre os dois temas. Bom dia. Agora, eu vou explicar para vocês o que é interseccionalidade. Bom, a interseccionalidade são as características sociais que diferenciam as pessoas, como raça, orientação sexual, classe social. Isso é um assunto importante para o tema, pois você conhece que as experiências de discriminação elas não são isoladas, mas sim se sobressaem. Bom, mulheres negras, elas frequentemente enfrentam barreiras em diversas áreas, como a saúde e no mercado de trabalho. Eu trouxe aqui um dado da ONU Mulheres, que revelou que 27% das mulheres negras, que apenas 27% das mulheres negras têm acesso a serviços de saúde adequados. Ainda nessa linha de raciocínio, aqui no Brasil, as mulheres negras elas enfrentam taxas mais altas de violência, como por exemplo o dado estatístico do Atlas da Violência de 2020, que está falando que 66,7% das mulheres assassinadas no Brasil são negras. Com esses dados que o Samuel trouxe, eu trouxe aqui porque isso acontece hoje em dia e tende a continuar por falta de políticas públicas. Isso está acontecendo no Brasil por causa de uma herança que a gente tem da escravidão e do machismo, que não é tão longe da nossa realidade ainda. E para isso, a gente precisa de políticas públicas para acabar enfraquecendo esses métodos de menosprezar mulheres e negros, para que a sociedade consiga evoluir e sair desse ponto que está bem retrógrado ainda. Como o Miguel falou, o maior dos casos de feminicídios em si acontecem com mulheres negras, e um caso bem importante que a gente lembra-se e pode citar foi o com a Marielle Franco, de 2018, que ela, por ser um símbolo que estava ali na política, querendo lutar contra esse preconceito com as mulheres, trazer medidas que iam melhorar a qualidade de vida delas, acabou sendo assassinada. E bem por causa disso mesmo, as mulheres, sobretudo as negras, por causa dessa herança da escravidão que a gente teve, que elas eram mais exploradas antigamente, serviam como símbolos sexuais para reprodução e afins, elas acabaram sendo as mais afetadas nesse sentido. Bom dia, eu vou falar aqui sobre como não há direitos que atendam às mulheres negras especificamente aqui no Brasil. Muitas vezes, quando a gente fala de direitos, as pessoas confundem um pouco com privilégios, como se fosse privilégio para a mulher negra ter direitos ou não sei o quê. Mas esses direitos existem porque é uma necessidade para eles existirem, tá ligado? Tipo assim, uma mulher, quando ela tem licença maternidade, ela recebe essa licença porque ela precisa disso, é uma necessidade essa porra existir. No caso das mulheres negras, essa necessidade se revela na desigualdade salarial e na maior exposição à violência e na falta de representatividade aqui no Brasil. E é isso. Eu trouxe também algumas curiosidades, que tem o Dia Internacional da Mulher Negra, que é celebrado no dia 25 de julho, que busca dar visibilidade às lutas e às conquistas das mulheres negras. Além disso, tem um movimento nos Estados Unidos, que é o Black Lives Matter, que busca promover essa visibilidade, como eu falei. E temos também o movimento de mulher negra no Brasil,
que tem sido fundamental. Só para complementar, nos anos 1900 a 2000, assim, por volta desse período, alguns avanços legais, ou seja, tiveram uma criação de algumas leis para proteger mais essas mulheres, como a Lei 7.716 de 1989, que tenta garantir essa igualdade racial entre pessoas brancas e negras. Só que a gente sabe que isso, na verdade, não acaba acontecendo, né? Porque no jornal é bem comum noticiar mais, em comparação, se uma pessoa negra ou uma pessoa branca morrer, vão noticiar que a pessoa branca morreu. Só que isso, para homens, como que a gente traz para as mulheres, é bem pior. Aí é mais isso mesmo, a gente vai estar abrindo para perguntas. Quais estratégias de resistência e organização das mulheres negras ao longo da história podem inspirar movimentos contemporâneos? Quais estratégias de resistência e organização das mulheres negras ao longo da história podem inspirar movimentos contemporâneos? Eu acho que foi o Samuel que falou. Nos últimos anos a gente tem tido mais campanhas e uma valorização maior do trabalho das mulheres negras. Do trabalho das mulheres negras. É muito comum hoje em dia a gente ver no jornal ou na internet as mulheres divulgando seus trabalhos, coisas que não aconteciam muito antigamente. Tem também vários movimentos, por exemplo, eu não vou lembrar o nome certinho, mas que tenta trazer essa valorização, por exemplo, das mulheres que moram nas favelas, assim. Pessoal, vamos encerrar? Eu queria fazer mais uma pergunta. De que forma o movimento feminista pode se tornar mais inclusivo e realmente representar as pautas das mulheres negras? Pode repetir? De que forma o movimento feminista pode se tornar mais inclusivo e realmente representar as pautas das mulheres negras? Ele pode acabar abrangendo mais os homens e querer ensinar para eles o que é mesmo o movimento feminismo e acabar trazendo essa ideia para eles, para que assim, a sociedade entenda mais sobre a causa e acabe ficando a favor dela. Bom, de que forma a interseccionalidade entre o racismo e a misoginia define as possibilidades de emancipação das mulheres negras na sociedade brasileira contemporânea? Repete aí, Jonathan, por favor. De que forma a interseccionalidade entre racismo e misoginia define as possibilidades de emancipação das mulheres negras na sociedade brasileira contemporânea? Não, a gente já falou disso daí. A gente falou sobre Não, eu quero dizer, responda a minha pergunta. a gente falou sobre como as mulheres negras têm dificuldade no mercado de trabalho e na violência contra a mulher. Ela sofre muito mais violência doméstica do que várias coisas, por exemplo.
Eu queria saber mais ou menos o que o Bruno acha da questão de mulheres negras, a presença das mulheres negras em áreas de trabalho majoritariamente dominadas por homens brancos, e como que elas podem ser até, essas áreas poderiam ser mais executivas, e até por conta do preconceito estrutural que já tem tanto para as mulheres quanto para as mulheres negras, principalmente, em relação a não visualizar elas nessas áreas majoritariamente dominadas por homens. Bom, tem como você responder, porque a pergunta foi. Tem como você falar de novo, porque a pergunta foi muito grande. Eu quero dizer, existem áreas específicas, por exemplo, aqui mesmo que a gente faz o técnico de informática, que é muito difícil encontrar a presença de mulheres, exceto mulheres negras, em outras áreas também, e eu quero dizer da questão de recepção a elas e até uma questão de recepção até convidativa para trazer mais mulheres para essas áreas que não tem tantas em relação à presença maior de homens brancos. Esse aí é um problema global, né? E eu acho que o mundo, né, deveria ter os olhos voltados a essa pauta e pararem de agir com preconceito ou tais algo do tipo, para que as mulheres negras tenham também seu lugar igualitário. Acabou.